Salve, salve, queridão e queridona do nono ano do Colégio Cristão Ver. Aqui é o professor Derblay quem fala, e na aula de hoje eu quero dar sequência aos nossos estudos, começando com o estudo lá do capítulo 2. Então, meu querido, nas aulas que tivemos ainda presenciais da escola, nós vimos as fases do capitalismo, aquilo que você tem que dominar, as 4 fases do capitalismo. Sugiro que você faça um esboço no seu caderno, anote isso por parágrafos, faça mapas mentais sobre isso, porque ajuda demais. Pois bem, na página 21 do seu livro tem um resumo através de um fluxograma que ajuda ao entendimento da matéria, que é uma beleza. O que Vossa Senhoria tem que fazer, queridão e queridona? Visitar o livro, estudar, anotar em seu caderno por parágrafo aquilo que você entendeu, colocar as suas dúvidas no áudio e enviar para o colégio, que isso chega para mim, ok? Mas até lá, vamos com essa aula aqui. O que você precisa dominar até aqui já te expliquei, né? As fases do capitalismo. Bom, agora nós vamos para o contexto histórico, para o entendimento dessa tal nova ordem mundial. Se a gente fala em nova ordem, pressupõe então que existia uma velha ordem. E qual que é a velha ordem? A velha ordem é a seguinte, meu querido, preste muita atenção nisso aqui para ficar fácil para você. Depois que a Segunda Guerra termina, Estados Unidos e Europa vão disputar a hegemonia de influência global. Os Estados Unidos vão colocar em prática o seu plano capitalista e os soviéticos o seu plano socialista. Ok? A luta entre eles é no campo ideológico e de influência política e financeira entre as nações, naquilo que você esbarra nos livros como Guerra Fria. Fria porque não tem o calor da guerra, ok? Pois bem, isso, mundo bipolarizado, é considerado como velha ordem. Então, o que você tem que ter em mente aqui até agora? Velha ordem, mundo bipolarizado. Quem detém o poder? Estados Unidos e União Soviética. Que tipo de poder? Poder financeiro e bélico, ou seja, armas para produzir guerra. E aí vai ter um detalhe, queridão e queridona. A União Soviética não vai aguentar concorrer com os Estados Unidos nessa corrida armamentista de influência do mundo. Por isso que eu te pedi para ver aquele vídeo lá, como Napoleão Bonaparte conseguiu fazer o homem pisar na Lua. Lembra disso? Se não viu, ainda dá tempo de ver. Aí você vai perceber que os Estados Unidos vão passar a ser a nação mais poderosa do planeta, porque a União Soviética vai decretar falência em 1991. Fato histórico, para você não esquecer disso, é a queda do Muro de Berlim. Tá, professor, entendi. Então existia uma velha ordem, agora passa a existir uma nova ordem. Isso mesmo, queridão. Existiu uma velha ordem, conhecida como mundo bipolarizado, disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, e agora nós entramos naquilo que é conhecido como a nova ordem mundial. Que nova ordem mundial é essa que é no tempo dos Illuminatis? Não, meu querido. Isso é coisa lá de revistinha em quadrinho, mas que também gera teoria da especulação, que eu não quero colocar isso na sua cabeça agora. Você percebeu, né? Agora. Mas eu quero te mostrar assim que depois que a União Soviética entra em decadência, novos pontos de poder vão começar a surgir e a disputar o poder mundial com os Estados Unidos. Como assim, professor? Se só tinham 2, como é que vão surgir mais nações agora disputando o poder com os Estados Unidos? De onde vieram esses caras? Vieram teleportados de outra dimensão? Não, né, queridão? A piadinha aqui foi só para o áudio ficar sem graça mesmo. Só para o áudio ficar sem graça, mas é para te fazer lembrar o seguinte. Quem está investindo na Europa? Tio Sam, né? Estados Unidos, Ambulância do Mundo. Se a Ambulância do Mundo está investindo na Europa por mais de 20 anos, é natural que essa economia em algum momento se fortaleça, que era o objetivo dos americanos. Mas
para essa economia se fortalecer e poder ir para a mesa de negociação e tentar negociar os acordos de igual para igual, é preciso que a Europa se fortaleça. Como? Se fechando em blocos, que é o que você verá comigo na próxima aula, lá na página 26 do seu livro. Mas até lá, o que você tem que saber aqui, meu querido, para ficar fácil? Pegue esse exemplo como diretriz. Eu sou professor e imagino que meu filho também queira ser professor. No primeiro momento, eu invisto na carreira dele. Mas a partir do momento que ele se formar na faculdade, ele passa a ser o quê? Meu diretamente. Concorrente. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos investiram na Europa para fomentar o sistema capitalista, mas assim que o sistema capitalista ficou forte, era natural que a Europa entrasse em rixa e divergências capitalista com os Estados Unidos na tentativa de recuperar aquele posto que um dia eles estiveram na frente antes da Primeira Guerra Mundial. Então ficou fácil para você até agora, jovem Padawan, que dentro desse novo sistema agora de ordem mundial nova, a globalização tem um fator importantíssimo. Por quê? Porque através da globalização e dos seus fluxos que o mundo vai se tornar mais integrado, onde esses pontos de poder vão disputar sistematicamente todas as áreas de influência. No seu mapa da página 22, tem um detalhe bem legal lá sobre os pontos de poder. Você vai perceber que existem pontos de poder clássicos, como Estados Unidos, Rússia, Europa Ocidental e Japão, e os pontos emergentes. Olha lá quem é o ponto emergente da América do Sul? Sim, Brasilzão. E esses pontos de poder vão ganhar destaque justamente agora no mundo globalizado, fazendo as transações comerciais com mais intensidade. Isso porque agora os fluxos de mercadorias de comunicação facilitam a integração cada vez maior do mundo. Lá na página 23 do seu livro, tem uns desenhos do planisfério como se ele fosse diminuindo. Significa o quê? As distâncias entre as nações permanecem as mesmas, claro. A distância daqui em Portugal sempre foi a mesma, não se alterou. Mas dentro de um mundo globalizado, eu consigo conversar com um português ou uma portuguesa em tempo real. E isso é interessante demais. Por quê? Porque mostra que dentro da globalização os fluxos de comunicação são como eu estivesse conversando com a pessoa ao vivo. Essa aula, por exemplo, não seria possível lá no século XV das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral nunca imaginou, ou Pero Vaz de Caminha nunca imaginou mandar uma carta para o rei, bater no WhatsApp para ele. Olha a facilidade que isso gera. E é isso que eu quero colocar na sua mente, que esse desenho da página 23 vai mostrar o que? As distâncias permanecem as mesmas, mas a velocidade de comunicação e de transporte, principalmente, facilita a integração, que é o que você vai ver na legenda aí. Finalizando, aonde o jovem Padawan entra agora, na execução dos exercícios da página 26. Sem choramingo, são só 3 questões, você mata isso aqui rapidão. Bom, o que eu faria se eu estivesse na sua pele? Eu leria esse livro, faria resumos no meu caderno, tentaria fazer mapa mental disso aqui, correlacionando globalização com nova ordem, globalização com velha ordem, tentaria buscar as 4 fases do capitalismo e tentaria colocar uma evolução nessas fases para chegar nos dias de hoje. Você já descobriu, que eu já te falei isso em sala também, que as nações que vivenciaram as primeiras revoluções industriais, nações europeias, são as nações que vão deter lá na 4ª fase do capitalismo a informação que vai gerar mais conhecimento. Um abraço, Deus te abençoe.